Oi, tia. Boa tarde, estão bem? Estamos. Graças a Deus. Gente, quinta-feira, né? É, eu não sei Oi, se tia, vocês já tudo sabem. bem? Oi, Taima, tudo bem? Tá? Eu não sei se vocês já sabem, já tiveram essa informação, gente, mas amanhã não haverá aula, tá? Não sei se os Oxi, professores. por quê? Não sei se os Professora, adivinha? Eu não vou ter que fazer a prova de português. Ó, Nem parabéns, a Eu de inglês. também. Não vou ter que Tia, fazer a por que prova. amanhã não vai ter aula? parabéns, Caio. Amanhã não vai ter aula porque os professores vão estar na escola resolvendo questões de notas, tá certo? Porque, como vocês já sabem, na semana seguinte serão as provas bimestrais, tá? Mas vai ser assim: não vai ter aula, não haverá aula, porém, amanhã os professores vão disponibilizar atividades, tá certo? Não vai ter aula, mas vocês vão usar, né, um tempo, vão pegar um tempo do dia de vocês para resolver atividades. Hoje, por exemplo, na minha disciplina será da seguinte forma: hoje nós Por que vamos que vai ter tentar atividade? Por que mesmo que vai terminar. ter atividade sendo que, tipo, por que vai ter atividade sendo que depois a gente já vai embarcar de férias? Nem adianta Porque muito ter essa mais atividade, atividade. porque a atividade time é justamente como se fosse uma revisão, tá certo? É uma atividade de fixação, de revisão, com questões somente com assuntos da prova, tá bom? A atividade que eu vou deixar lá para vocês, né, para amanhã, vai ser uma atividade pequena, uma atividade para ser copiada no caderno, é, em relação às questões que vão cair na prova. Óbvio, né, gente, que não serão as mesmas questões, até porque isso não tem sentido. Ei, Mas vão ser tia, com licença, tia, atividades amanhã eu vou passar atividade apenas dos professores dos quais vão ter aula amanhã, ou vão ser todos os isso. professores? Não, apenas os professores que têm aula amanhã, tá certo? Ok. Tia, mas tipo, quem não precisa fazer a prova de português precisa fazer ainda, esse dever? Gente, algumas pessoas, como vocês já sabem, né, serão dispensadas de algumas provas, entenderam? Outros não vão ser dispensados de nenhuma prova. Então, quem não for ser dispensado das provas, é interessante que faça essa atividade, tá certo? Eu vou deixar disponível lá no Google. A gente pode fazer as atividades só de que não você não, só das provas que você não fez. Por Só das exemplo, provas que, no caso, você vai fazer, né? é que, perdão, é exatamente isso. Por exemplo, eu vou fazer história e literatura, mas amanhã só tem história. Aí eu Pronto, faço então você atividade de história. faz a atividade de história. Se o professor disponibilizar, aí você faz só a de história, certo? Ok. Então é isso, tá? Vamos lá começar aqui a nossa correção, porque senão nós não vamos ter tempo de terminar, né, a correção dessa gramática. Então já peguem a gramática de vocês e abram na página 138. Quem é que pode começar a leitura sem perca de tempo, sem mais delongas? Vamos começar essa correção, tá bom? Pode sim, Clarissa, por favor. Página 138, questão número 1, gramática. Questão 1. Analisando o sentido das orações. Faça a correspondência indicando a relação estabelecida pela preposição destacada. A. Assunto. B. Causa. C. Companhia. D. Direção. E. Finalidade. F. Lugar. G. Matéria. H. Modo. I. Pose. J. Tempo. A. Dos quadrinhos. Ela sempre agia sem se preocupar. Pronto, Clarissa, você vai ler um por vez, tá certo? Você vai ler e a gente já vai corrigir. E aí, gente, o item A, essa preposição sem, dá uma ideia de quê, gente? Vocês H. colocaram Eu coloquei H, modo. exatamente, dá uma ideia de modo. Item B, Clarissa. B.
Corri para chegar cedo. E aí, a preposição para. Nessa frase dá uma ideia de quê? Por que a Preposição para pessoa correu? dá uma ideia de finalidade. Finalidade, né? O motivo pelo qual a pessoa correu. Correu. Item C. C. Comprei o violão de Lucas. E aí, gente, essa frase nos dá uma ideia de quê? Posse. Posse. Porque o violão tinha aí um dono, né? Item D. D. Moramos em Olinda há 6 anos. Qual a ideia? Lugar. 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 Perfeito. Item E. A cerca era de arame. E aí, gente? Eu botei Eu G. coloquei matéria. Coloquei G. matérias. É isso mesmo. G. Matéria. Item F. F. Iremos até São Paulo. E aí? Eu coloquei lugar também. No caso aí, é diferente do item D, né? O item D diz assim: moramos em Olinda. Realmente dá uma ideia de lugar. Agora, quando ele É diz tempo. assim, não, nem é tempo e nem é lugar. Vamos ver, vamos observar aí, ó. Iremos Direção. até São Paulo. Direção. Direção, gente, muito bem. A direção, né, que ele está indo. A direção até São Paulo. A direção, dá uma ideia de direção. Próxima. G. Conversamos sobre Márcia. Conversamos sobre Márcia. E aí, Assunto. Assunto. assunto, tá? Assunto. É uma ideia de assunto. Próxima. Item H. H. Esta casa é de Regina. E aí, qual a ideia? Posse. Posse. Muito bem. Dá uma ideia aí, uma relação de posse. Item I. I. Quero jantar com você. E aí? Companhia. Companhia. Isso mesmo. Uma relação de companhia. J. J. Fui às Cataratas do Iguaçu. Lugar. 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 Perfeito. K. K. Estamos no Recife desde ontem. Qual a ideia? Tempo. Tempo. De tempo, tá? Por que não é de lugar, apesar de falar aí do Recife? Porque fala como no final, desde ontem. Esse desde é a preposição, certo? Está tendo uma relação aí de tempo, né? Desde ontem. Então, é tempo. L. L. Continue olhando para frente. E aí, gente? Direção. Direção. Continue olhando para frente, direção. M. M. Sempre preferi viver no campo. Sempre preferi viver no campo. E aí? Lugar. Eu coloquei Lugar. lugar. Lugar, correto. E tem N. N. Ela está chorando de dor. E aí, Modo. na verdade, é causa, tá certo? Por que não é modo? É porque não é o modo como ela está chorando. É a causa. A frase diz a causa. Ela está chorando por quê? Porque tem dor. Tá certo? Então, corrijam aí, coloquem causa. Ó, Ó. Após o jogo, comemoramos. e aí, gente? Tempo. Tempo. Perfeito. P, P. Estávamos falando de você. Assunto. 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 Perfeito. Muito bem, gente. É isto mesmo. Então ficou como, tia? Sequência. Vou falar a sequência, tá, gente? H, E, I, F, G, vão acompanhando. D, A,
I, C, D, J, D, F, B, J, A. Ok? Professor, qual que tá a Jota? Da J, item D. Ok. Pronto, gente? Alguma dúvida aí nessa questão? Não. Vamos para a próxima. Quem pode ler a segunda Eu, questão? tia. Pode ler, Ah. Maiane. Preencha as lacunas com as preposições mais adequadas. A. Ao pé. Eu digo a resposta, não, tia? Pode dizer. Ao pé da letra, a palavra significa área ou espaço de vida. Todo mundo colocou dessa maneira, gente? Sim. Os outros, se vocês quiserem ir digitando a resposta de vocês no chat, podem digitar, tá? Coloca o item, né? B e a resposta. Maiane, pode ler. B. A ciência define o bioma como um conjunto dos ecossistemas e equilíbrio e que tem particularidades bem comuns. Exatamente. Eu vou aqui um pouquinho diferente. Eu vou aqui. A ciência define bioma como um conjunto de ecossistema com equilíbrio. Porque D com E. De com e em. Assim, vou falar assim. Deixa eu olhar aqui, tá? O em, né, nesse item B, ele fica mais apropriado, tá? Fica o de, em e o em. De novo, repete o em duas vezes. Tá? Isso, na segunda lacuna e na terceira lacuna. Item C. C. Um dos fatores mais importantes de identificar um bioma é a sua vegetação, pois é sempre influenciada pelo clima. Alguém colocou diferente nessa aí? Não, eu coloquei dos, e pelo. Pronto. Nesse aí que que a Maiane colocou de e o Time colocou a preposição mais adequada aí, gente, é para. Olha, preste atenção na frase. Um dos fatores mais importantes para identificar um bioma é a sua vegetação. A segunda preposição que vocês vão colocar aí é para, tá? Item D. Ok. D. Os biomas cujo clima é quente com pouca chuva. Um exemplo é comum encontrarmos plantas que acumulam água do seu interior, como os cactos. Pronto. Esse aí, depois de chuva, Coloquei os, tem, e no. gente, não pode ser os, tá certo? E a Maiane falou um aí na terceira lacuna que eu esqueci, mas não está correto. Por quê, gente? Porque os, as não são preposições. Vocês tinham que lembrar que só poderia ser completada essas lacunas com preposição. Os é preposição, gente? Não, são artigos. São artigos. Seria tipo Exatamente. nos biomas, seria assim. Seria em biomas cujo clima é quente e com pouca chuva. Por exemplo, é comum encontrarmos plantas que acumulam água em seu interior, como os cactos, certo? Por isso que eu digo para vocês Como é sempre que fica? fica Em, com, em, com, por, P-O-R e em. Sempre tem que prestar atenção no enunciado da questão, ok. E tem Tia, na D é em, tem, e nu. É assim, na D? Cadê? Em, com, por e em, de novo. Em, com, por e em. E tem Nós faremos um estudo com os biomas encontrados no Brasil. Pode ser. Pode ser também, no lugar desse com, outra preposição. Alguém Eu colocou coloquei, diferente? tia, sobre e nu. Pode ser Coloquei sobre. Tanto pode ser com, como pode ser sobre, tá? Sobre também é uma preposição. Perfeito. Questão número 3.
Quem pode ler? Posso Eu ler de posso novo? continuar? Eu, tia. Só um minuto, deixa eu só repetir. Damília, a A ficou da e depois de, tá? Página 140, Raica. Página 140, Raica. Quem havia pedido para ler? Maiane, Clarissa e Gabriel, certo? Certo. Pronto. Vamos lá. Maiane, Oi. pode ler É a pra ler terceira. toda, tia. Aí depois, pronto. Você vai ler, Maiane, o texto. Eu vou ler o texto, tá certo? E vocês vão completando. Leia aí o enunciado, por favor. Lê o texto a seguir, preenchendo as lacunas com as preposições adequadas. Atenção, em algumas lacunas será necessário utilizar uma locução prepositiva. Muito bem. Eu vou ler, tá certo? Para vocês irem me dizendo o que vocês colocaram. A tundra. A tundra é um bioma muito caracterizado porque só existe Nas nas regiões em regiões muito altas. Vocês podem colocar no chat também, tá, gente? Em regiões muito altas ou próximas dos polos. ou próximas dos polos. Pode ser dos ou aos também, tá? Próximas aos polos. O clima nesses lugares é sempre muito frio, o que influencia bastante na vida Dos organismos. dos. Dos Isso mesmo. Estou vendo no chat, tá, gente, que vocês estão colocando. Dos organismos em que neles vivem, como nas regiões Em que a tundra se desenvolve, o solo permanece gelado ou coberto de de gelo. com Na- a maior parte. na Eu botei com. Não tem como ser com, porque vai ficar um pouquinho sem sentido. E não tem como ser na, porque também vai ficar sem sentido, porque tem um A aí depois. É durante, tá? Como nas regiões em que a tundra se desenvolve, o solo permanece gelado ou coberto de gelo durante, escrevam aí, Ok. durante a maior parte, Do ano. exatamente, do ano. Esse tipo de vegetação. de vegetação é rasteiro e rico De em Tipo de vegetação rasteiro rico em musgos e líquens. A diversidade não é muito grande. E aí? em geral. Em geral, as plantas são muito pequenas e há apenas algumas árvores. Os animais são sempre adaptados ao frio. ao Para frio. Ao frio. Normalmente guardam alimento. E aí? durante Durante o inverno. E alguns algum deles Alguns deles alguns até hibernam. é a terra. Até. E alguns até hibernam. Ok. Deles não é preposição, deles é pronome, gente. Tá? Por isso que não pode ser deles. Os ursos polares são animais perfeitamente adaptados. Para Pode ser para ou pode ser a, tá bom? O a aí, nesse caso, é preposição. Para esse tipo ou a tipo de ambiente. Eles têm pelos brancos, se confundem com a paisagem, onde prevalece o gelo. São excelentes nadadores. Podem nadar a
Perdão, tia, onde a senhora está aí, tia? Eu me Depois perdi aqui, perdão. Depois de nadar, Taima, são excelentes nadadores. Podem nadar até 80 quilômetros. E aí? Nem parar. Sem parar. Parar? Sem parar. Com licença, tia. Antes de até, fica a de com até e sem, né? Isso, até 100. E tem uma grossa camada De de gordura, muito bem. Na sua. Na sua. Pele. Mas não pode ser na sua, porque a gordura fica onde? Por baixo da pele. Aí vocês vão colocar por baixo da, tá bom? Por baixo da pele. A gordura os protege do frio. do frio e serve como Fonte de energia. De energia. de energia. Perfeito. Conseguiram completar, gente? Sim. Agora vamos lá. Gabriel vai ler a primeira questão e Clarissa vai ler a próxima. Agora nós vamos para os casos específicos de acentuação. Vocês vão fazer isso agora junto comigo, tá certo? Vamos lá. Gabriel, pode ler. Ok. Faça a separação se limita das palavras a seguir. Egoísmo, egoísta. E aí, gente, egoísta, vocês vão separar aí no livro de vocês. Egoísta, é só separar as sílabas. Essa questão é muito simples. Vou colocando aqui no Você chat. tem que botar o acento. De egoísta, sim. Precisa Ok. sim, tá? Egoísta. Como É que é? pra mim tava sem acento aqui, mas tá com acento. Eu vou colocar, ok. Eu vou colocando aí no chat, caso alguém se confunda. Próxima palavra. Próxima palavra. Ruído. 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 E aí, tem quantas sílabas, gente? Ruído. 3. 3 sílabas. Três. Ruído. Vão fazendo no livro de vocês, tá? Próxima palavra. Saúde. Saúde. Quantas sílabas, gente? 3. 3 sílabas. Saúde. Depois nós temos que palavra aí? Suar. Soar. Quantas sílabas? 2. 2. 2 sílabas. Depois de soar. Paraíba. Paraíba. Paraíba tem quantas Quatro. sílabas, gente? A palavra 4. Paraíba. 4. Isso. 4 sílabas. Perfeito. Depois de Paraíba. Perdão. Joelho. Joelho. Quantas 3. sílabas? 3. 3. Perfeito. Depois de joelho. Baú. Baú. Quantas 2 sílabas. sílabas? Baú. 1. Uma. Baú? Não tem uma sílaba. 2. 2, tá certo? Baú. Eu pensava que baú não se separava. Pronto. Bom, essas atividades que agora vocês sabem. Baú, separa-se, viu? Depois de baú. Enjoo, com 2 O. Pronto, essa enjoo. Vocês acham que tem quantas sílabas? 3. Eu acho que é Na 3. verdade, são 3. Coloquei aí no chat, tá? Ô, tia, essa palavra aqui tá grifada porque pelo acordo ortográfico ela não existe mais, né? É que eu expliquei para vocês, né? Porque mudou alguma coisa nela. A gente até já estudou. Antes do acordo ortográfico, a palavra enjoo tinha uma coisa que hoje ela não tem mais. O que é, gente? O acento. O acento, A trema. O acento. que é a trema. Não, a trema são aqueles 2 pontinhos. Deixa eu colocar aqui uma letra com trema. Acento circunflexo. Era o acento circunflexo. Coloquei no chat o U com trema. Isso aí não existe mais na língua portuguesa, de jeito nenhum, em palavra nenhuma, tá certo? Foi extinto da língua portuguesa. O que enjoo tinha
era um acento circunflexo que também não tem mais. Tá certo? Nas palavras que tem O repetido ou é repetido. Aí perderam o acento. Depois de enjoo, nós temos que palavra, gente? País? Depois de jogo, país. Quantas sílabas? 2. 2. Perfeito. Depois de país, nós temos qual palavra? Faísca. Faísca. Quantas sílabas? 3. 3. 3. Perfeito. Depois de faísca? 2. Doer. 2. Quantas sílabas? 2. Três. Não. Doer tem 2 sílabas. Então, que é 3. Eu tô olhando para outra palavra, tia. Eu falei 3. Ah, entendi. Depois de doer, nós temos qual palavra? Ruína. Ruína. Quantas sílabas? 3. 3. 3. Estou colocando tudo no chat, tá? Depois de ruína. Reeleger. Pronto, essa é bem interessante. 4. 4. E aí, gente, tem quantas? 4. 4. O E fica sozinho, né? Reeleger. Depois de reeleger, Viúva. Viúva. 3. Viúva 3. 3. depois de Aí viúva, depois moer. 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 quantas sílabas? 2. Perfeito. E a última palavra? Maior. Quantas sílabas? 3. Maior, só tem 2. Ah, é verdade. Esqueci do. Maior. É porque não se separa, pra mim separava. Eu falei 2 pensando que estava errado, mas eu tô certo. Está certo. São 2 sílabas. Clarissa, pode ler a segunda questão. Ok. Questão 2. Volte às palavras da questão anterior e responda. O que há de comum entre as palavras acentuadas graficamente? Todas são E aí? acentuadas com acento agudo. O I e o U, né? São acentuados com acento agudo. Vou colocar aqui no chat. Tá? Em todas elas. Vou colocar aqui. Gente, se alguém mais quiser ler, viu? Vocês vão me dizendo no chat. Eu tô Posso ler de novo depois? Pode. Ninguém Também. for ler? Pode. Se ninguém for ler, se alguém que não leu ainda for ler, não for ler, aí vocês, Clarissa, Maiane, Gabriel, podem ler de novo, tá? Só colocar aqui a resposta. Deixa eu ver aqui. Vão olhando logo aí a próxima questão, tá, gente? Enquanto eu digito aqui para vocês. Tia, todas as palavras com I e U são acentuadas com acento agudo, é assim? Quando são hiato, tá? E também quando vem na sílaba seguinte, seguidas de S. Ou quando a vogal está sozinha, ou quando depois vem um S. Vamos resumir isso para não estender Eu estou demais. digitando, tá, Taimo? Estou terminando. Fica mais fácil para vocês. Fica mais fácil para vocês colocar, porque é um pouquinho grande. Pronto, gente. Coloquei no chat, tá? Vamos lá. Vou chamar agora a Samanta, que ainda não leu, para ler, tá certo? Aí vocês que já leram, eu chamo daqui a pouco. Gente, está aí a resposta da segunda questão da página 141, tá? A Samanta vai ler agora a terceira questão. Samanta? Agora separe as sílabas das palavras abaixo. A, rainha. B, ruim.
D, cair. D, Raul. E, bainha. F, Cauim. Gente, eu acho que não tem necessidade de eu Espera um digitar, né? pouquinho, espera um pouquinho, tia, aí, porque a gente, quer dizer, eu tô escrevendo ainda dois. Ok. Mas essa questão 3 eu acho que não tem necessidade, né, de eu digitar ela no chat, gente. São palavras simples, tá certo? Que vocês vão separar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, aí eu posso colocar no chat para vocês. Tia, a E e Eu a falei, os F são consideradores três também. ou só duas? Tia, a resposta da 2 está meio, eu achei meio estranho. Em todas elas, as vogais I e U tônicas em situação de ato. Como assim? Porque quando é assim, Taima, quando as palavras são hiato, por exemplo, saúde, tem o U, né? O U fica em uma sílaba sozinho. Aí, quando ele está na sílaba sozinho e a palavra é um hiato, ele recebe acento, tanto quando tem U, como quando tem I. Por exemplo, saúde, o U fica sozinho e é um hiato, recebe acento. Na palavra saída, o I fica sozinho e recebe um acento, entendeu? Sim. Tia, na 3, na E e a F, são três sílabas, né? Na E, Maiane, são 3 sílabas, tá? Bainha, 3 sílabas. E na F são apenas 2. Cal, in, certo? Tá, eu não tirei sua dúvida. Ok, tia. Por nada, amor. Uhum. Tô confiando Então, aqui. podemos ir para a quarta questão. Tia, eu Clarice, posso ler a quarta? Já, e eu tava fazendo a dois. Eu tinha pedido primeiro. eu vou chamar todo mundo que leu, tá, gente? Tia, Ah, espera um segundo. vocês ainda estão na 3? Podem terminar. Terminem. Eu já terminei, foi a 3. Ok, vamos esperar os colegas, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês me dão aí um ok, tá, gente? Olha, faltam 5 minutinhos para a aula acabar. Se por acaso, gente, né, não dá tempo terminar de fazer todas essas questões, como amanhã não tem aula, eu vou deixar a correção dessa atividade hoje lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, se não der tempo nós corrigirmos, porque não vai dar, faltam só 5 minutos, as questões que faltarem eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, tá? As que nós já corrigimos, gente, eu não vou colocar, somente as que faltarem, certo? Aí hoje não tem atividade de casa, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula apenas a correção que faltar. Aí amanhã eu passo 5 questõezinhas para vocês no caderno, tá? Vou deixar disponível para vocês fazerem. Quem vai fazer Não tem atividade hoje, tio? Não, meu amor, vou deixar somente a correção, tá? Aí vocês vão fazer pela correção que eu vou deixar lá. Aí amanhã, as pessoas que vão fazer prova de português, eu vou deixar uma atividade de 5 questões. Aí depois eu mando o gabarito correto, tá? Mas vocês tentem fazer, porque é a revisão da prova, para quem for fazer prova de português. Entenderam? Sim, ok, tia. Ótimo. Então vamos lá. Quem havia pedido para ler? Maiane, Clarissa e Gabriel. Vamos lá. Foi. Pedido primeiro. Gente, eu não lembro mais a Tia, ordem. agora a gente vai pra 4, É. né? Agora. A ordem era a Clarice, eu e o Gabriel. Vamos lá. Clarice. Questão 4. Como você pode ver, apesar de as vogais I e U serem tônicas e formarem um hiato, não receberam acento gráfico, vamos formular uma regra para esses casos. Gente, essa questão, a gente tem que pensar numa regra, ela é um pouquinho grande, tá certo? Eu vou deixar essa questão lá tanto a questão 4 quanto a questão 5. Como a questão 6, eu vou deixar lá, e a questão 7 eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, certo? Página 142 e página 143, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula. Passem aí para a página 144.
Agora é minha vez de ler, né, tia? Vai, pode ler, e depois o Gabriel lê a 9 e a 10. Vai lá, Maiane, lê a 8. Do mesmo modo que teu outro verbo que recebe acento circunflexo na terceira pessoa do plural é o verbo vir e seus derivados, como provir. Sabendo disso, indique a alternativa em que o verbo está grafado incorretamente. Opção A. Áreas da Caatinga vêm sofrendo com a desertificação. B. Muitos turistas que visitam a Caatinga vêm da zona da mata. C. Espécies nativas da Caatinga vêm sendo ameaçadas de extinção. D. As causas da desertificação provêm das transformações no ambiente. Tem uma questão aí, um item que a palavra está errada, porque está faltando um acento. Vocês sabem qual é? A B. Aí, o item B. A B. Tá? Esse vem deveria estar acentuado, porque a palavra, a expressão muitos turistas está no plural. Gabriel, item B. Gabriel, questão 9. Tia Clarice agora. Não, amor, a Clarice já leu, é É você. tu, Gabriel. Ok. 9. Outra regra importante de acentuação é os dos ditongos abertos ei, eu e oi. De acordo com essa regra, quando apresentam na sílaba tônica de palavras oxítonas, as monossílabas estão ditongos de vem receber acento agudo. Sabemos disso, acentue as palavras que se enquadram nessa regra. Aí vocês vão acentuar as palavras, tá bom, gente? Papéis, tem acento? Tem. Eu só Não sei que é. eu tenho, só sei que eu não me lembro mais em que. Pronto, não é. Aí vocês coloquem um A acento. gente só põe um acento, né? Precisa fazer mais nada. Não, só colocar o acento. Assembleia tem acento? Assembleia. Não A tem. Assembleia tinha acento. Depois do acordo ortográfico, não tem mais, tá certo? Então, em Assembleia, não tem acento. Apoia também Apoia. tem, não. Tem não, né? Que eu Não. saiba. Não. Apoia. Céu. Céu tem. Céu tem. Não é. Tia Herói. apoia, tem acento. Apoia. Não é. É. Herói. Não é. Apoia, não. Não apoia, Agora tá, tem irmão. que Não falar. apoia, Tem não onde- tem. Mas não é, tem. Obrigado. No céu tem. Na palavra céu tem acento. Na E palavra herói tem. herói. Tem. Tem. No ó. Heróico não herói? tem, né, tia? Que é... Heróico não tem. Vocês vão É. colocar acento apenas em papéis, céu e herói. Apenas nessas 3 palavras. Certo? Tia, posso ler a 10? Na verdade, nosso tempo acabou. Mas o que vocês tinham que fazer aí é marcar a palavra que não recebe acento por causa pelas regras da palavra ideia, que perdeu o acento depois do acordo, tá, gente? Vou dizer a resposta para vocês. É jiboia, tá certo? E tinha acento e não tem mais. Jiboia. Muito bem. Vou deixar as questões da 142 e 143 no Google Sala de Aula, tá? Gente, desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, boas provas, tá certo? Cuidem-se, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tia. Fique com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Não, agora é álgebra. Eu queria